Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que a aulinha de hoje seja uma aulinha muito legal e que vocês tenham um domingo muito abençoado. Primeiramente, o que é oração? Oração é conversar com Deus. E lá na Bíblia, nos Salmos 4:3, diz assim: Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. A oração é um grande privilégio. Porque imagina a gente poder conversar com Deus. E o que diz o salmista quando Deus não escuta as nossas orações? Lá no Salmo 66, versículo 18 ao 19, diz assim: Mas se eu tivesse guardado meus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Algumas vezes Deus se recusou a responder uma oração. Lá em Provérbios 28:9, diz assim: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Ou seja, não adianta a gente orar se a gente não obedece à lei dele. E hoje a gente vai ver que quando Esther pediu para que o povo jejuasse e orasse por 3 dias, graças a isso, Deus acalmou o coração do rei e o rei permitiu que ela recebesse a misericórdia ao entrar na sua presença. Por isso a gente deve orar a Deus com fé de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Imagina! E esse versículo está lá em Efésios 3:2. Mordecai, mesmo sabendo que ele podia morrer, ele continuou não se dobrando a Amã, em obediência de Deus. E Deus, com sua imensa graça, fez com que o rei acordasse de madrugada e lembrasse do que Mordecai fez. E o rei teve misericórdia dele. Por isso, crianças, a gente saibam que, mesmo que obedecer a Deus, seguir as leis, e Deus honra aqueles que o honram e protege contra os nossos inimigos. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. E esse versículo está lá em Salmos 33:18. E a gente deve orar com gratidão ao Senhor, porque Ele já fez muita coisa por nós, mesmo a gente não merecendo. E a gente tem que ser muito grato a isso. Eu termino essa introdução com a oração. Vamos juntar as mãozinhas e vamos orar. Senhor, muito obrigada porque cada criança está aqui, muito obrigada porque os pais estão cada vez mais incentivando as crianças a assistir a aulinha nesse domingo. Muito obrigada porque temos a oportunidade de estar aqui e faz com que tenhamos o resto do domingo muito abençoado. Faz com que a gente tenha gratidão por tudo que o Senhor fez por nós e dá-nos uma aula tranquila e muito boa. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui mais um domingo para cantar juntos. E essa musiquinha que a gente vai cantar, eu tenho certeza que os pais de vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem ainda, vocês podem aprender comigo, porque ela é bem facilzinha, tá? Vamos cantar juntos?
da musiquinha. Tchau, até a próxima! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à história de Esther. Isso mesmo, alguns domingos atrás vocês já têm estudado o livro de Esther, não é verdade? E hoje a gente vai dar continuidade estudando o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esther. Certo? Eu tenho certeza que tem sido uma história muito interessante, que Deus tem falado muito ao nosso coração, certo? E eu tenho certeza que nessa aula não vai ser diferente, certo? Eu tenho certeza também que você já está com sua Bíblia aí. Eu tô com a minha aqui, bem pequenininha, mas é a palavra de Deus, certo? E nós vamos estudar hoje o capítulo 5 e 6 do livro de Esther, dando continuidade às aulas dos domingos passados, certo? Mas antes de chegar no capítulo 5 e no capítulo 6, a gente vai voltar um pouquinho para lembrar a vocês tudo o que aconteceu, né? Até chegar à nossa aula de hoje. Então, o livro de Esther começa, né, com aquele grande banquete que o rei Assuero, ou o rei Xerxes, que é a mesma pessoa, ele está dando um grande banquete, né? Ele está banqueteando para se vangloriar das suas glórias, das suas vitórias. E a sua esposa está dando outro banquete em outro lugar. E ele manda chamar a sua rainha, a sua esposa, para participar do seu banquete. Mas ela nega, né? E ele fica envergonhado, né? E traz os seus conselheiros e pergunta o que deve fazer com a sua esposa diante daquela atitude. Os seus conselheiros o aconselham a destituir a rainha do seu trono. Ou seja, ela deixaria de ser rainha e também deixaria de ser esposa do rei naquele momento. Passado esse momento, né, o rei decide trazer algumas mulheres, né, da terra de Suzã, onde eles moravam, para que passassem um tempo no palácio. E lá, aquelas mulheres iam passar cerca de mais ou menos um ano, certo? Se purificando, né, se tratando, para entrar na presença do rei, para que ele pudesse escolher qual seria a próxima rainha, aquela que ocuparia, que sentaria no trono ao lado do rei Assuero. E dentre essas mulheres estava Esther, uma moça do povo judeu, né? E que pela graça de Deus, pelo plano de Deus, né? Ela estava ali dentro do palácio. E quem foi a escolhida para ser a nova rainha, para sentar no trono do lado do rei Assuero? Esther. Sim, isso já fazia parte do cumprimento do plano de Deus para a vida do povo judeu, né? E Mordecai, que era um familiar, que era um primo de Esther, ele vivia por ali, ao redor, né, do palácio, querendo saber informações de Esther, também levando informações do povo judeu para Esther. E na estadia dele ali pelos redores do palácio, Mardoqueu ouviu, ele soube de um plano que dois eunucos, dois oficiais ali do palácio, planejavam contra o rei Assuero. Eles planejavam matar o rei para tomar o seu lugar. Imaginem só, se o rei soubesse de uma coisa dessa. E não é que ele soube? Mordecai, contou para Esther, e Esther contou para o rei, e assim que o rei soube, mandou matar aqueles dois eunucos. Isso mesmo, na mesma hora, eles foram aniquilados. Passou-se o tempo, Amã, um grande oficial do palácio, né? Esse Amã era bastante reconhecido pelo rei, bastante engrandecido. Depois do rei, Amã era a pessoa mais importante daquele reino. Então ele se sentia o cara. Ele era arrogante, cheio de presunções, né? Afinal de contas, ele era o segundo homem mais importante daquele território. E Amã era tão importante que por onde ele passava, as pessoas se curvavam, engrandeciam, diziam: olha, aquele oficial, ele é muito importante, ele é a segunda pessoa mais importante do reino, depois do rei só tem ele, né? E Amã se sentia
Só que tinha uma pessoa que não se curvava diante de Amã, que não o engrandecia, que não estava nem aí para ele, porque Mordecai só se dobrava diante do Deus de Israel. Mordecai de jeito nenhum se dobrava diante de Amã, porque ele servia ao Deus que nós servimos hoje, sabia? Ao único Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Né? Amã se sentia até poderoso, mas a gente sabe que poderoso somente Deus, não é verdade? E aquilo incomodava Amã de uma forma que ele ficava inquieto, ficava irado, ficava com raiva, até o ponto que ele foi conversar com o rei e disse: Rei, porque a gente não faz uma ordem para que todos os judeus que vivam na terra de Suzã sejam mortos, sejam aniquilados. E o rei pensou e disse: verdade, nós podemos fazer isso. Você é tão meu amigo, tão capaz, que eu acredito em tudo que você faz, Amã. Pode decretar a lei, pode decretar a ordem. Então, Amã escreve as cartas, escreve a ordem e envia para todos os lugares na terra de Suzã, dizendo que onde houvesse um judeu, que onde houvesse um só homem, uma só mulher, uma criança, qualquer pessoa que fizesse parte daquele povo, fosse aniquilado, fosse morto. Que tristeza para o povo de Deus, não é verdade? Como o povo de Deus sempre sofreu, não é verdade? Mas em todo tempo nós sempre vimos a mão de Deus cuidando de tudo. Sempre livrando o seu povo, sempre o abençoando, sempre protegendo e principalmente sempre dando a vitória ao seu povo. E não é assim até hoje? A gente tem passado por lutas, por dificuldades, mas em todo tempo o Senhor tem nos livrado. E é por isso que nós estamos hoje aqui, né? Porque o Senhor tem nos abençoado. E assim aconteceu. Só que quando Mordecai soube da ordem do rei, ele ficou extremamente triste. Rasgou as suas roupas, jogou cinzas na sua cabeça, ficou muito, muito angustiado e foi contar quem? Foi contar a rainha Esté. A rainha Esté, quando soube daquilo, também ficou muito triste, muito angustiada e ficou sem saber o que fazer. E disse a Mordecai: eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Aí Mordecai disse a ela: você tem que interceder pelo nosso povo. Afinal de contas, você também faz parte desse povo, lembra? Se essa ordem valer, todo o povo judeu vai morrer, inclusive você. E Esté pensa e diz a Mordecai o seguinte: já sei, diga ao nosso povo que ore e jejue durante 3 dias. E vamos esperar o que Deus pode fazer por nós. E agora sim nós chegamos ao capítulo 5, onde diz que depois desses 3 dias de jejum e oração, né, Esté vai até a presença do rei e veste suas roupas reais, veste aquelas roupas bonitas de rainha, e fica toda bonita para entrar na presença do rei, até que ela chega lá e espera, né, o rei a chamar, e o rei a chama à sua presença. Deus ouviu a oração do seu povo. Isso mesmo, Deus ouve as nossas orações. E assim acontece. Esté começa a falar com o rei e diz qual é o seu pedido, por que ela estava ali. E o rei disse: Esté, vem até a minha presença. Colocou para ela o cetro de ouro dele, né, que significava que ela podia sim se aproximar e falar com o rei. E ele diz: o que é que você quer na minha presença? Você pode pedir o que você quiser, rainha Esté, que eu posso lhe dar até a metade de todo esse reino que eu tenho. E Esté diz apenas o seguinte: rei, eu gostaria apenas que você e Amã participassem de um banquete que eu estou dando. E o rei disse: sério? Sim. E então, nesse momento, o rei e Amã vão até o banquete que Esté está dando, e ali eles conversam. E mais uma vez o rei pergunta: Esté, o que é? Qual é o seu pedido? Por que você veio até a minha presença? Peça o que você quiser. Imagine só, o rei estava perguntando o que Esté queria, era a oportunidade que ela tinha de interceder pelo seu povo, e assim Deus poderia livrar o seu povo da morte. E Esté diz mais uma vez: eu só queria que o senhor rei e Amã participassem de mais um banquete que eu estarei dando daqui a alguns dias.
E o rei diz, claro que nós vamos sim. E a Amã também vai. A Amã é o meu oficial preferido. Claro que ele estará sim. E a Amã fica todo feliz. Eu vou participar do banquete que a rainha está dando. Isso é maravilhoso. Claro que eu vou. E ali eles saíram, né? Esther saiu da presença do rei. A Amã também saiu, foram embora. E na saída do palácio, a Amã todo feliz, né? Querendo contar a todo mundo que ia participar de mais um banquete da rainha. E quem ele encontra pelo caminho? A Amã, isso mesmo. E mais uma vez a Amã não se curva diante dele, não se dobra diante dele de jeito nenhum. E a Amã fica com muita raiva e pergunta à sua esposa e seus amigos o que ele deveria fazer com aquele homem que não se curvava diante dele. Sabe o que foi que os amigos o aconselharam? A construir uma grande forca para que pegassem Mordecai, jogassem naquela forca e ele seria enforcado. Será que isso aconteceu? E agora nós chegamos no capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Também fazendo parte do plano de Deus. Deus sabe todas as coisas, porque ele é soberano. Então ele não permitiu que o rei dormisse naquela noite e o rei virava de um lado para o outro, uma angústia dentro dele. Então ele chama alguns dos seus eunucos, dos seus oficiais e diz, eu quero que vocês peguem as crônicas do reino, que eram onde eles escreviam tudo o que acontecia dentro daquele reinado, e leiam para mim para ver se eu me acalmo, para ver se essa angústia passa. E quando os eunucos começam a ler, eles leem a parte que Mordecai sabe do plano de Bigtan e Teres quando eles estavam planejando para matar o rei. Lembra que eu falei isso logo no início? E o rei disse, isso aconteceu mesmo? E os eunucos disseram, sim, isso aconteceu. E o rei disse, o que foi que fizeram com esse homem que livrou a minha vida da morte? E os eunucos disseram naquela hora, não foi feito nada por ele, não sei o que aconteceu. O rei disse, então vamos fazer uma grande homenagem por este homem. Ele salvou a vida do rei. Como assim? Isso não pode passar em branco. Então chamou Amã, que era o homem mais da sua confiança, o mais importante daquele reino, e disse, Amã, o que é que eu devo fazer por um homem que livrou o rei da morte? E Amã começa a criar um plano muito mirabolante, muito espetacular, que ele achava que este homem era quem? Era Amã. Amã estava ali do lado dele, toda hora, protegendo, guiando o rei, orientando. Então ele achava que essa homenagem ia ser para ele. Mas na verdade não era, ia ser para Mordecai, imagine. E o plano de Amã, ele aconselhando o rei, foi o seguinte, rei, traga este homem, coloque roupas reais nele, monte ele no cavalo que o Senhor montou, coloque uma coroa na cabeça dele e façam com que ele passeie pelas praças, né? E as pessoas aclamem ele, afinal de contas ele livrou o rei da morte. E o rei disse, claro que eu vou fazer isso. É a homenagem mais justa àquele homem que me livrou da morte. E na mesma hora o rei disse, tragam Mordecai para cá e vistam nele roupas reais, montem ele no cavalo que o rei montou, coloquem uma coroa na sua cabeça e passeiem com ele nas praças. Imaginem a cara de Amã nessa hora, o homem a quem ele queria matar. Ele seria agora honrado com as mais honrarias que qualquer homem daquele reino poderia ter. Amã ficou arrasado. E sabe quem levou Mordecai para ser levado para as praças? O próprio Amã. Como Deus é perfeito, né? Que reviravolta, que história espetacular. Como Deus muda os planos dos homens para que o povo de Deus seja abençoado. Não é verdade? Então Amã fica arrasado com aquela história, volta para casa e conta tudo o que aconteceu para sua esposa, para os seus amigos, e ali eles dizem que ali começaria o seu fim. Não teria como ele vencer um homem que foi honrado pelo próprio rei, né? Que história maravilhosa nós vimos nessa aula. E o que é que eu queria que vocês fixassem na mente de vocês? A primeira coisa, que o poder da oração
é fantástico, né? Lembra que quando a rainha proclamou ao povo, né, que orassem, que levantassem um clamor e que orassem durante 3 dias e 3 noites, né, orassem e jejuassem para que Deus operasse a sua vontade na vida do seu povo, Deus respondeu. Então, da mesma forma é conosco hoje, queridos. Deus também ouve as nossas orações. Não importa se você é criança, se eu sou adulto, se meu avô já é idoso, não importa. O Senhor ouve nossas orações, né? E nós temos que crer e crer somente, né? Que o Senhor opera milagres e maravilhas em tempo e fora de tempo, seja no tempo lá atrás como no tempo de hoje, certo? E outra coisa é que Deus age de uma maneira poderosa e soberana, né? Ele muda os planos, como eu acabei de falar. Ele faz reviravoltas. A gente pode até achar que entende as coisas, mas na verdade quem está no controle de todas as coisas é o Senhor, né? A Amã achava que estava no controle de tudo, que tudo ia dar certo. Mas a gente viu que quem está no controle, quem age poderosamente é o Senhor Jesus, certo? É o nosso Deus que está lá no céu. E outra coisa, Esté lembra você de alguém que é bastante conhecido nosso? O próprio Senhor Jesus. Lembra que Esté foi até o rei interceder pelo seu povo para que o povo fosse liberto da morte? Então, sabe quem teve essa mesma atitude parecida com a de Esté? O nosso Senhor Jesus. Foi Ele quem intercedeu por nós, para que nós não fôssemos mortos, para que nós fôssemos livres das amarras do pecado. E é por isso que hoje nós conhecemos a Deus, nós podemos estar perto de Deus, porque um dia o Senhor Jesus, Ele intercedeu por nossas vidas e assim nos livrou de todo o mal, certo? Essa é a nossa aula de hoje, né? Que Deus nos abençoe, que coloque a sua palavra no nosso coração e na nossa mente, para que a gente possa crescer cada dia mais na sua graça e no seu conhecimento, tá certo, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais uma aula, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos, Senhor, pela vida de Esté, Senhor, uma história que faz tanto tempo que aconteceu, Pai, mas que é tão atual. Nós sabemos, Senhor, que o nosso povo, Pai, sofre ainda hoje, nós sofremos, nós passamos por dificuldades, mas que em tudo o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado, Pai, porque só o Senhor é soberano, porque só nas tuas mãos há poder. Ó Deus, continua, Senhor, nos ajudando, nos livrando e fazendo-nos entender que é somente através da oração, Senhor, e do poder da oração que nós podemos obter respostas, Senhor, e o Teu direcionamento para todas as coisas das nossas vidas. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, queridos. Beijos. Beijos para todos.